Eu sou natural do Rio de Janeiro, né? Do Rio, mas minha família é nordestina, meu pai do Rio Grande do Norte, aqui de Jaçanã, minha mãe da Paraíba, de Sapé. Eu nasci no Rio, meu pai militar, né? Meu pai foi militar, foi fuzileiro naval e estava servindo no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, e nós morávamos em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Eu nasci na Tijuca, no Hospital Militar, da Hospital Naval, da Tijuca, no Rio de Janeiro, mas logo voltei para Natal, aí com uns 2 anos mais ou menos. Passei parte da minha infância aqui, por volta de 8 anos, 8 ou 9 anos, eu acho que nós voltamos para o Rio de Janeiro. Meu pai foi novamente transferido para o Rio e ficamos lá até mais ou menos, eu acredito que 11 anos. E com 11 anos depois nós voltamos para Natal. Quando voltamos para Natal já era 1969 mais ou menos, né? 68, 69. E foi o ano que eu entrei na antiga Etferne, né? Eu cheguei aqui e já quando chegamos eu entrei no curso ginasial industrial, que era um curso em geral multidisciplinar, ensinava marcenaria, ensinava eletricidade, mecânica, mexia com tudo. Então eu fui aluno da antiga Etferne, que hoje é o IFRN, estudei 6 anos na antiga Etferne. Fiz o ginasial industrial e na sequência fiz já o curso técnico de eletrotécnica também durante mais 3 anos. O país vivia uma ditadura militar, né? E eu vi muita perseguição dentro da escola técnica, muita perseguição. A gente, por exemplo, tinha que entrar, não estudavam as meninas ainda, só estudavam homens. Na frente da escola, da antiga escola técnica, hoje IFRN, havia a fábrica Guararapes, que era uma fábrica com milhares de trabalhadores, eu acredito, milhares de trabalhadoras, dos quais uma ou duas tias minhas trabalharam ali como operárias da antiga Guararapes, onde hoje fica o Midway. A Etferne só tinha, eu cheguei aqui acho já no segundo ano da inauguração do prédio, só tinha o prédio central, aquele prédio bem comprido da sala de aula, não havia o estádio atrás, os laboratórios atrás quando eu entrei, os prédios todos ali na frente, não havia muro, não havia aquele bosque Nivaldo Calixto, aquele não existia nada, só existia era um descampado e o prédio, né, o prédio central. Quando eu entrei, durante esse período, meu período que eu fiquei lá, foi construído o estádio, foram construídos 3 laboratórios atrás, foi feito um muro em volta, né? Mas quando eu lembro que aí eu morava no Alecrim, né? Morava no Alecrim, ali perto da Avenida 4 com a 6. Morei na Vila Naval, meu pai foi fuzileiro naval, então a gente morou na primeira infância, antes de ir para o Rio de Janeiro, nós moramos na Vila Naval, na volta nós moramos ali numa casa que meu pai construiu. Primeiros anos também voltamos para a Vila Naval, e depois eu lembro que meu pai fez uma casa ali na 4 com a 6 mais ou menos, que era já o limite de Natal com a área rural, né, a área rural. Nós morávamos ali e eu ia para a escola técnica em geral de bicicleta. A gente saía, não tinha tanto perigo naquela época. Eu e meu irmão, nós íamos de bicicleta. Eu lembro também coisas muito boas. A gente, às vezes, Natal era uma cidade muito gostosa. Você andava ali na Rio Branco, na subida ladeira da Rio Branco, era um túnel de árvores. Você passava lá dentro do túnel, tudo sombreado. Hoje Natal está muito mal arborizado. Nós íamos de bicicleta, eu e meu irmão, saíamos ali da 4 com a 6, íamos até o Forte dos Reis Magos, às 4 horas da manhã, tomar um banho de praia, tudo deserto, ver o nascer do sol. Quando o sol nascia por volta das 5 horas da manhã, a gente voltava para tomar café em casa e depois ainda ia de bicicleta de novo para Etferne, né, para a aula às 7 horas da manhã. E uma coisa que eu lembro bem, que ficou na minha memória, que é uma das marcas do Nordeste que eu tenho até hoje, né, que era o meu despertador, era o vendedor de munguzá. Ele apontava na ponta da rua e gritava: tem coco? Tem coco é porque o munguzá tem coco, é feito com coco. Então ele gritava. As pessoas conheciam o chamado de todos os vendedores de munguzá em Natal pelo grito do tem coco. É uma coisa muito, muito engraçada. Mas foi uma época maravilhosa. Para mim foi uma época do despertar para a vida consciente. Aqui em Natal muito mais livre que no Rio de Janeiro, né, que a gente era mais preso, então uma cidade mais violenta, mesmo desde aquela época. Mas meu despertar para a vida consciente se deu nesse período, aí de 12 até os 17 anos, o período que eu fui estudante da escola técnica, foi para mim um despertar na vida em muita coisa. Não, não, ainda não. Na escola técnica eu diria que foi meu despertar para a ciência, né? E para a política, de certa forma. Eu depois, vocês vão ver que no meu doutorado, nós vamos falar lá na frente,
eu vou eu vou estudar história econômica, né? Vou estudar muito, vou tratar, incluindo nos livros que o livro que eu escrevi sobre o final da União Soviética, eu trato muito da Guerra Fria, e o meu despertar para a realidade do mundo, antes da minha militância política, se deu nesse período de Guerra Fria. Eu despertei para a vida no ginasial industrial. Eu fazia uma coisa com que eu era encantado, que era eletricidade, eletrônica. A gente comecei a aprender na biblioteca da antiga escola técnica, tinha alguns livros da Força Aérea Norte-Americana que ensinavam eletricidade. Eu lia muito aqueles livros, né? E ali eu despertei, aprendi o que era o lambda, que era o comprimento de onda, de uma onda eletromagnética. E minha casa tinha um rádio, a gente tinha um rádio de uma marca chamada ABC, e eu tinha uma inclinação muito grande por escutar rádios estrangeiras. Nós tínhamos aqui na nossa juventude uma mania, alguns jovens mais esclarecidos, das famílias mais... Eu era de uma família pobre, de origem pobre, mas a juventude mais esclarecida, alguns na escola técnica, nós chegávamos no outro dia comentando o que a BBC tinha falado na noite anterior, o que a Voz da América tinha falado na noite anterior, e o que a Rádio de Moscou, não lembro qual era o nome, acho que era a Rádio de Moscou, falava, uma rádio também a Rádio do Cairo. Então o Natal nós sempre nós estávamos muito lançados no Atlântico, nós sempre pegamos muito bem as ondas curtas. E eu, quando cheguei em São Paulo, inclusive com 17 anos, eu levei um choque lá, porque a juventude de São Paulo não sabia o que era isso. E aqui em Natal a gente estava muito ligado no que eram os lances da Guerra Fria, do jogo. Eu acordei para a vida consciente no meio da Guerra Fria e da corrida espacial, né? O que me encantou e vai um pouco determinar a minha carreira profissional. Mas antes, falando da Guerra Fria, meu pai, quando percebeu que eu gostava muito, eu era muito inventivo, eu enchi o teto da minha casa de fios. Eu calculava o lambda sobre 2, que é o comprimento de onda, e instalei, dependendo do que eu via no mapa mundi, a direção de uma rádio do Cairo, da Voz da América em Washington, da Rádio de Moscou. Eu estendia fios de metade do comprimento de onda de cada uma dessas rádios em cima da casa, isolado nas pontas, com pedaços de madeira, para escutar essas rádios. Eu ficava, às vezes, 1 a 2 horas à noite, quase toda noite, escutando. E eu escutava a Voz da América falava uma coisa contra a União Soviética, né? E depois você escutava a rádio de Moscou falando outra coisa, falando o contrário, né? E rádio do mundo inteiro falando dos assuntos internacionais. Eu me criei, né, com 13, 14 anos, muito envolvido nos assuntos internacionais. E uma parte da juventude de Natal era muito ligada nisso. Nós não tínhamos internet, não existia nada disso, mas a nossa comunicação era pelas ondas curtas. Então, e meu pai, quando percebeu essa minha inclinação, apesar da limitação financeira dele, da restrição orçamentária dele, ele era um simples praça. Meu pai foi soldado, foi cabo e chegou a primeiro sargento, que é o teto aí dos praças, né? Saiu com soldo de suboficial, mas foi a primeiro sargento. Ele me deu, ainda com toda a restrição, me deu um rádio chamado Transglobe, da marca Philco, que tinha 9 faixas, várias faixas de ondas curtas. E foi, para mim, foi digamos assim, o mergulho, foi o salto, né? Porque eu passei a escutar ondas curtas, não só do exterior, como inclusive do Brasil, a Rádio Globo, né, do Rio de Janeiro, que a gente pouco pegava, outras rádios de São Paulo e do Rio de Janeiro, do país todo. Então, apesar de eu ser muito jovem, 13, 14 anos, eu vivia muito antenado com as notícias, tanto mundiais quanto as notícias nacionais. E isso me envolveu na política. Eu comecei a entender o jogo da política internacional já muito cedo, muito jovem, né? E a gente comentava, como eu falei, chegava na escola técnica em plena ditadura, mas em off a gente comentava um com o outro o que tinha escutado nos dias anteriores, na noite anterior, né? Mas, como eu falei, era um período muito difícil, né? Havia um jornal de esquerda, 2 jornais de esquerda, um chamado era Pasquim, que era um semanário que era o Pasquim era de variedades, né, de comentar, mas o Pasquim era muito crítico à ditadura, do Enfio, com aquele, se não me engano, era do Enfio. Havia outro jornal chamado Opinião, né, e outro jornal os jornais da esquerda chamado Movimentos. E era engraçado, porque a gente via ali em frente à escola técnica uma banca de jornal do lado da Guararapes, onde fica um posto policial hoje ali
ao lado da Guararapes, onde tem aquela passarela, tem uma banca de jornal. E uma semana assim tinha jornal, outra semana não tinha jornal. O jornal não chegava, era porque a censura tinha recolhido o jornal. Ou às vezes vinha o jornal Movimento ou Opinião com a tarja preta no jornal. E a gente olhava, né, aquilo e começou a entender o que era a censura. Teve colegas da escola técnica, né, que foram expulsos. Né? Eu lembro que uma vez um garoto... Essa história está muito difusa na minha cabeça, mas a história foi mais ou menos assim. O garoto mostrou uma camisinha na sala de aula e a professora de geografia viu. Né? Sofreu, se não me engano, ele foi expulso, sofreu uma sanção muito séria por isso, porque a turma riu de uma camisinha, a professora de geografia, que era esposa de um professor de educação moral e cívica, que é como eles controlavam as escolas, né, com os professores, em geral militares, de educação moral e cívica, não podia se mostrar uma camisinha, que era uma coisa horrorosa, né? Foi um período muito duro, né? Muito duro da ditadura, mas eu acordei para a vida política aí. Mas antes de me envolver na vida política, que se deu mais em São Paulo, eu apenas observei aqui a censura a esses jornais. A gente discutia em off, né, dentro da escola técnica, ideias críticas à ditadura, mas não tinha militância, né? Eu militei no Grêmio, eu fazia Grêmio, a gente fazia poesias no Grêmio da Antiga de Ferro, não havia espaço para militância política ainda naquele período. 69, 70 era a ditadura muito, muito ferrenha, né? Nós tínhamos que entrar, né, por exemplo, não tinha meninas, as meninas não estudavam lá, a gente entrava, era uma calça de tergal com um fio vermelho do lado, sapato preto tinha que estar bem lustrado, e se o sapato preto e a meia preta não tivesse bem engraxado e lustrado, o inspetor, com toda a grosseria, mandava a gente voltar. A gente tinha que entrar e levantar a calça para mostrar se estava de meia preta. Era uma coisa horrível. Se a camisa tivesse mal passada, também voltava para casa. Né? Então é isso, uma situação muito delicada, uma ditadura muito pesada. Né? Mas eu não tinha compreensão de tudo. Eu comecei a compreender a luta política mais pelos assuntos internacionais e por esses jornais. Eu queria contar uma coisa antes, que talvez tenha me levado ao envolvimento não na militância, mas com as questões sociais. Eu passei um mês, né, no projeto Rondon, trabalhando na Serra do Mel, ensinando trabalhadores rurais, né, primeiros socorros, técnicas de plantio, apesar de eu não ser plantador, o projeto de 1 milhão de cajueiros que eu gostaria de ver repetido, inclusive aqui no Rio Grande do Norte muitas vezes, foi feito pelo governador Cortez Pereira, na Serra do Mel. Uma plantação intercalada com mata nativa, não se tirou toda a mata para não dizimar tudo, se plantou, mas infelizmente não teve sustentabilidade, não teve continuidade, porque não houve, em minha opinião, assistência, treinamento. E eu fui para lá ajudar no treinamento daqueles trabalhadores, né? E nós demos aula de primeiros socorros, demos aula de como operar as máquinas colheitadeiras, as máquinas semeadeiras, né? Então acho que isso me ajudou um pouco também a me aproximar da realidade social do país. Isso antes de qualquer militância. Eu participei do projeto Rondon, que era um projeto da ditadura, né? Mas para mim foi uma aproximação com a realidade social do país, foi um choque, né? Ver a situação daqueles trabalhadores. Eu saí daqui pela mão do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e havia um professor francês aqui, que eu quero fazer um tributo a ele, que eu nunca falei desse professor, chamou Jean-Paul Deby, e ele me deu 1 ano ou 2 de aula de eletrônica para eu e uma turma inteira, e depois nos levou a trabalhar no INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que está dentro do campus da UFRN. E a partir do INPE daqui, eu saí, fui para São Paulo, eu e mais 4 colegas, nós fomos trabalhar no INPE em São José dos Campos e Cachoeira Paulista. Primeiramente eu fui para Cachoeira Paulista, trabalhar com rastreamento de satélite, uma estação de processamento dos satélites Landsat, que era o satélite norte-americano, que fotografavam a Terra e mandavam imagens. Os primeiros satélites que fotografavam o planeta e mandavam imagens, né? Depois, em São José, eu ingressei na Faculdade de Engenharia Eletrônica. Durante esse período que eu era estudante de engenharia eletrônica e técnico de eletrotécnica com especialização em eletrônica aqui pelo INPE, eu recebi um convite para trabalhar no CTA, no Centro Técnico Aeroespacial, que fazia os foguetes brasileiros. O INPE estava fazendo o satélite brasileiro e esse mapeamento, rastreamento do satélite de imagens, com equipe de engenheiros trabalhando no satélite brasileiro, e havia uma equipe de engenheiros e militares
trabalhando nos foguetes brasileiros. Participei, inclusive, de um lançamento aqui na Barreira do Inferno, né, que eu sonhava, todo garoto brasileiro, ou do mundo inteiro, sonhava algum dia ir para a NASA. Né, e a NASA brasileira era o CTA, era o INPE. Quando eu comecei a militar na faculdade, aí vem antes de eu ser professor, quando eu comecei a militar na faculdade, eu fui praticamente expulso, fui demitido e expulso do INPE. Né, fui levado na portaria do CTA, do Centro Técnico Aeroespacial, porque era uma base militar, né? Então imagina, eu era um militante na faculdade, mas os militares descobriram e não admitiam e me demitiram, e eu aí encerrou-se meu sonho na área espacial. Aquilo me marcou muito, minha demissão, na verdade era uma interrupção, né, na carreira que eu tanto sonhava, que era seguir a carreira de engenharia eletrônica, a carreira espacial, e eu mergulhei na militância, porque em São José dos Campos eu passei a procurar emprego em indústrias e conseguia, mas fui seguidamente demitido. Né? Por exemplo, eu entrei numa fábrica chamada Tecnasa, que fazia equipamentos para a Embraer, que era a fábrica para os aviões brasileiros, e em 3 meses eles descobriram quem eu era e me demitiram. Depois eu tive uma seleção para uma vaga numa empresa sueca chamada Ericsson, que fabricava telefones, e eu entrei e fiquei menos de um mês, eles descobriram que é a minha militância e me demitiram. Trabalhei na Kodak, fábrica de máquinas fotográficas, quando descobriram minha militância me demitiram. E depois eu não conseguia mais emprego em nenhuma fábrica, nem de São José dos Campos e da região. Até um dia que eu fui selecionado numa fábrica da Philips, e um gerente que era próximo de um colega meu na faculdade, me chegou no canto e falou: olha, você desista de conseguir emprego aqui na região, porque seu nome está numa lista. Eu tive acesso da Federação das Indústrias de São Paulo, da Fiesp. Então, se emprego em indústria no estado de São Paulo, você não consegue mais. Alguns amigos até hoje de São José dos Campos, que eu chegava para almoçar às vezes, porque eu não tinha dinheiro sequer para almoçar. Aí larguei a faculdade, que a faculdade que eu estudava era uma faculdade particular, que eu tinha que pagar, porque eu trabalhava durante o dia, né? E ali me complicou, interrompeu minha carreira, interrompeu o meu curso de engenharia eletrônica já no 4º ano. Eu parei e aí eu mergulhei completamente na militância política. Esse período aí nós estamos falando de 77 a 79, mais ou menos, né? Eu tinha 20 anos, né?